Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de ciências, a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as partes da planta, vamos revisar. Vamos falar também sobre a importância das plantas, sobre serem nocivas, se tem sementes, se tem caroço. Hoje a gente vai revisar um pouquinho desse conteúdo que a gente já vem trabalhando ao longo de toda a nossa terceira unidade. Só que, como de costume, vocês já sabem, antes de iniciar o vídeo, eu faço sempre a chamada. Então, hoje não será diferente. Eu vou fazer a chamada. E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, né? Acompanhando, que isso é muito importante para a tia. Então, agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Evson de Souza Santana e o Willames Alex Soares da Silva. Certo, meus amores? Então, vejam só. Vamos refrescar um pouco a nossa memória, né? Vamos recapitular e vamos agora falar um pouquinho sobre as partes da planta, tá? Eu tentei aqui para vocês fazer um pequeno desenho representando algumas partes da planta. Aqui eu coloquei representando as folhas, tá? Coloquei aqui representando as folhas. Aqui as flores. Olha a setinha apontando aqui para as flores. Aqui o fruto, tá? Aqui o caule e aqui a raiz. Então a gente observa que as plantas, não são todas, vão ter plantas que vão ter flores, outras plantas não vão ter flores, vai ter planta que vai ter fruto, outras plantas não vai ter fruto, vai ter plantas que vai ter flor, mas não vai ter fruto, tem planta que vai ter fruto, mas não vai ter flor, enfim. Mas a gente vê, né, que existem essas partes da planta: a raiz, o caule, o fruto, as flores e as folhas. É na raiz que a planta tira seu nutriente do solo para sobreviver. É através das folhas que ocorre o processo de fotossíntese, não é verdade? Onde a gente vai ter a transformação do gás carbônico em gás oxigênio. A árvore respira o gás carbônico, né? Ela absorve o gás carbônico e transforma em oxigênio, não é verdade? Então, a gente tem esse processo que é chamado de fotossíntese, né? E o alimento que é produzido pela planta, que também serve para que ela se nutra, a gente pode chamar de clorofila, e que vai dar esse pigmento mais esverdeado às folhas, tá? Das plantas. Então, só para finalizar, né? Só para fazer esse balanço geral. A gente vai ter como parte das plantas as raízes, o caule, o fruto, as flores e as folhas, né? Dito isso, a gente entende que as plantas, elas são extremamente importantes. E também existem aquelas plantas que são nocivas à nossa saúde, como também existem aquelas plantas que são medicinais. Vamos começar falando sobre a importância das plantas. A gente utiliza de plantas na nossa alimentação, em móveis, em remédios, né? Em produtos para pele, a gente utiliza das plantas. Então, as plantas são muito importantes para a nossa vida. São de extrema importância. Extrema. Exemplo de objetos que são feitos com plantas.
móveis em geral, porque são feitos com madeira, e madeira vem das plantas, remédios, enfim, a lista é extensa, né, de elementos que a gente pode, né, conseguir, né, através da sua retirada da natureza, né? As plantas utilizam, né? São utilizadas para a produção do remédio, que é muito importante para a nossa vida, né? Plantas nocivas. A gente tem a Comigo Ninguém Pode, a gente tem urtiga, entre outras, que vão causar alergia, né? Que vão causar para a gente intoxicação. Então, essas plantas que fazem mal ao ser humano são conhecidas como plantas nocivas. Fazem mal ao ser humano. Então, elas vão ser plantas nocivas. Já as medicinais vão ser plantas que vão ser usadas na fabricação de remédios, né? As primeiras tribos indígenas, né? Elas já tinham esse conhecimento, né, aqui no Brasil, de plantas que ajudavam a passar uma dor de barriga, né? Ervas medicinais que ajudassem a tratar certas enfermidades, certas doenças, né? Então, eu vou colocar aqui remédios. E como a gente está falando sobre plantas nocivas, né? Eu tenho um texto que eu queria ler para vocês aqui. Uma curiosidade. Vocês sabiam que existem plantas que podem envenenar e provocar diversos males às pessoas? Vocês conhecem alguma dessas plantas? E eu lembro que eu já mostrei para vocês, né, em aulas passadas sobre essas plantas, né, principalmente a Comigo Ninguém Pode. A semente da mamoeira, quando mastigada ou engolida, provoca vômitos, muita dor de barriga e forte diarreia. O contato da folha da ortiga com a pele provoca irritação e queimaduras, porque dá coceira. Então, todo local, né, onde a ortiga pegou vai ficar empolada, vai ficar coçando da coceira. O Comigo Ninguém Pode e a espiradeira também são exemplos de plantas venenosas que podem ser encontradas no Brasil. Mesmo de plantas venenosas como a ortiga, a mamoeira e a espirradeira, podem ser extraídas substâncias que fazem parte da composição de medicamentos utilizados no tratamento de várias doenças. Então, essas plantas, né, ela aqui deu dois exemplos, porque mesmo que essas plantas sejam nocivas à saúde humana, se consumidas diretamente, se assim eu posso falar, se tiver um contato direto, elas vão trazer reações, alergias, enfim. Essas mesmas plantas então podem ter as suas toxinas, podem ter, né, suas toxinas extraídas, né, e delas serem feitos remédio, como foi falado aqui, certo? Então vejam só. Agora eu queria pedir a atenção de vocês para que vocês analisassem comigo alguma dessas frutinhas que estão na minha mão. Óbvio que essas frutinhas que estão aqui na mão de tia Carla não são frutinhas de verdade, mas eu queria que a gente conseguisse representar. Imaginar que eu estou aqui com frutinhas de verdade e a gente analisar essas frutinhas para responder algumas perguntas que eu quero fazer com vocês. Aqui na minha mão, qual fruta esse objeto está representando? Um morango, tá? Então, dito isso, eu queria perguntar a vocês. O morango, ele tem muita semente dentro, um caroço ou pouca semente? O morango. O morango tem sementes, ele não tem só um caroço dentro. O que quer dizer que a germinação, a produção de um morango pode ser através de sementes também. Não só apenas através de mudas. Aqui na minha outra mão eu tenho uma maçã, né? Esse objeto aqui representa uma maçã. Essa maçã aqui, ela tem caroço ou sementes? Sementes também. Igual ao nosso amigo morango. O que isso quer dizer que essa fruta aqui, a maçã, pode ser plantada diretamente do solo, tá? Todas podem, mas eu estou dando aqui um exemplo, né?
Já essa fruta aqui é um pêssego e ele não vai ter várias sementes, ele vai ter um caroço, né? Não vai ter várias sementes. Da mesma forma de uma manga, que ela só tem um caroço, que é a sua semente. Aqui eu tenho uma pera e a pera não tem caroço, ela tem pequenas sementes, né? Que a gente já conhece. E aqui, por último, mas não menos importante, eu estou com a representação de uma banana. Então, a gente observa que a banana, ela também tem sementes, né? Poucas, mas tem em seu interior e que podem ser utilizadas para fazer brotar novas plantas, né? Novos pés de banana. Estou dando aqui um exemplo da banana, né? Então, a gente viu que a gente teve algumas plantas, né? Algumas frutas que vão ter semente ou caroço, né? De formas distintas, tamanhos, enfim. Né? Então, só para finalizar, a gente tem um morango. O morango é composto por várias sementes. A pera, né? Representando a pera, várias sementes. A maçã, várias sementes. O pêssego, um caroço. E a banana, várias sementes. Então, gente, vejam só. A gente viu aqui as partes da planta, né? Essa revisão. A gente viu aqui um pouquinho sobre a sua importância, sobre plantas nocivas e alguns exemplos aqui. Também vimos sobre plantas medicinais. Então, vejam só. Para casa, atividade de casa de hoje, eu quero que vocês, no caderno de vocês de casa, né? Vocês coloquem na disciplina de ciências, se vocês tiverem. Se não, vocês colocam em cima atividade de casa, pesquisa, ciências, ao lado, para ter saber. E eu vou querer que vocês pesquisem, tá? E escrevam no caderno de vocês informações sobre vegetais que servem para a fabricação de perfumes. Vegetais que servem para a fabricação de perfumes. Depois eu quero que vocês colhem abaixo imagens de perfumes feitos por esses vegetais, pelos vegetais pesquisados, certo? Então, essa é a atividade de casa de hoje de ciências, tá? É no caderno. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma. Enfim, um beijo enorme para vocês, um cheiro ali, tá sendo um prazer enorme para tia gravar esses vídeos, preparar esse conteúdo para vocês. Certo, meus amores? Então é isso. Um beijo enorme, um cheiro ali. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tá? E não se esqueçam de qualquer dúvida colocarem aqui nos comentários da plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, olha. Tchauzinho.